Bom, pessoal, esse é o nosso Octave, é a linguagem de programação que a gente vai utilizar hoje. Uma linguagem super conhecida, bem legal, bem amistosa, tranquilo. Vem comigo, pessoal, vou explicar para vocês como funciona. Vamos lá. Essa primeira tela aqui, que aqui tá com esse nome estranho aqui embaixozinho aqui, que chama Fenêtre de Commande, peço já desculpa porque eu uso em francês, mas significa janela de execução, janela de comando, algo assim, tá? Então é um espaço na qual nosso algoritmo vai ser executado pelo computador. Tranquilo? Beleza? Show. A gente também tem essa parte de documentação e editor de variável, que é editor de variáveis que não vem ao caso agora, isso é mais para frente. O que a gente precisa ter muita atenção é essa parte aqui, editor, que vai ser a parte talvez mais útil para a gente, que é onde a gente vai de fato escrever o nosso algoritmo, o nosso script. Então cada linha de comando vai ser escrita aqui, nesse espaço, tá? Que chama editor. Então vamos começar? Bora lá. Eu sempre começo, quando eu vou programar em Octave, por dois comandos. Quais são eles? Chama clear e o outro chama clc. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem esses comandos, a cada vez que houver uma execução, eles vão limpar aquele espaço que eu falei que as linhas de código são executadas. Então isso evita que o ambiente fique totalmente poluído, sabe? Então é muito legal, eu super aconselho colocar esses dois comandos no início, tá bom? Beleza, próximo passo, a gente tem que criar uma variável que vai armazenar o valor da temperatura inicial informada pelo usuário, tranquilo? Então a gente vai criar um nome para essa variável, que é, sei lá, TI, de temperatura inicial. Então TI é igual a input. Tá, por que input? Bom, input é um comando clássico da linguagem de programação, que é usado quando o computador, ou o usuário, ou o algoritmo, o programa, ele pergunta alguma coisa para o usuário, certo? Então, quando é... E a ideia é tipo assim, o programinha tá lá e quando chegar no input ele vai falar, usuário, qual o valor que você quer? No caso nosso é, usuário, qual o valor da temperatura? Entendeu a ideia? Então a gente vai escrever uma frasezinha. Qual é o valor da temperatura inicial? 2 pontos, certo? Tranquilo, né? Então o computador vai perguntar qual o valor da temperatura inicial. E aí eu fecho parênteses. Lembrando que toda vez que a gente quiser escrever texto, ele tem que estar entre duas aspas, igual eu fiz aqui, tranquilo? Daí a gente pode executar para ver o que ele vai mostrar. Como a gente faz isso? A gente aperta sempre nessa engrenagemzinha aqui, tá? Bem tranquilo, né? Então aperta. Daí como eu não salvei ainda, a gente tem que salvar, né? O arquivo. Não sei como que a gente vai chamar isso. Atividade de prog de programação. Tá. Então tá, beleza. Então vou aqui, aperto aqui, ó. E aí volto lá para aquela janelinha de comando, ó lá. Qual o valor da temperatura inicial? E aí você escreve, sei lá, 100 mil, 10 mil. E olha aí o que ele vai fazer. Escrever esse monte de número feio, certo? Por que apareceu isso? Já vou explicar. Porque aqui, interessante a gente sempre colocar ponto e vírgula. E ele não fica aparecendo esse monte de número, entendeu? Então, coloquei ponto e vírgula e agora se eu executo, olha lá. Executei, apertei lá, volto na janelinha de comando e agora qual a temperatura inicial? Escrevo uma qualquer e vou lá. Tá vendo? Tranquilo, né? E não apareceu aquele monte de baboseira, entendeu? Tranquilo. Bora continuar então. Próximo passo, a gente tem que criar uma variável que vai armazenar o valor da unidade de temperatura que o usuário está nos fornecendo. Então a gente pode chamar essa variável que vai armazenar esse dado de V1, por exemplo. Mas pode ser o que vocês quiserem. Então vou chamar de V1. Eu vou usar uma função muito famosa no Octave que chama menu. Então menu e parênteses. O que a função menu faz? Ela cria um menu e a gente precisa informar o título desse menu e as opções desse referido menu. Tranquilo? Então o título vai ser unidade da temperatura inicial. Então isso é o nosso título. Texto, lembrando, sempre com aspas, vírgula, e agora abro aspas de novo e informo a primeira opção do meu menu. Vou falar que é Celsius, por exemplo. E a segunda vai ser quem? Qual a outra unidade de medida? Fahrenheit. Então, Fahrenheit. Tranquilo, né? Opa.
E é isso, certo? E sempre ponto e vírgula no final. Tranquilo, né? E agora vamos ver como vai ficar esse menu? Olha que legal. Então vou lá na engrenagemzinha, aperto. Na engrenagemzinha, apertei, volto lá para a janelinha de comando aqui embaixo, fenético de comando. E vai lá. Qual o valor da temperatura inicial? Sei lá, 452. Cliquei, formei do Enter. E olha aí que legal. Aparece o menu. Caraca, muito maneiro, cara. Meu Deus, isso é muito legal. Aí você vai e escolhe uma das unidades de temperatura, Fahrenheit ou Celsius, certo? Claro, vai ficar aparecendo aí vários, por quê? Porque eu não concluí o código, né? Mas enfim, se eu apertar o OK duas, três vezes, ele desaparece, tranquilo? Show! Então agora a gente já tem isso e agora é só fazer as duas condicionais. Então, o primeiro caso, só lembrando, esse V1 aqui, que é a variável que guarda a unidade de temperatura, funciona assim. No menu, a primeira opção do menu, se eu escolher a primeira opção, então a variável vai valer 1. Se eu escolher a segunda opção, a variável vai valer 2, certo? Ou seja, se eu escolher lá, quando ele exibir menu Celsius, significa que o valor de V1 vai ser 1. Por exemplo, se eu colocar aqui, print f V1. Isso significa em que? Significa, informe, mostra pra gente o valor de V1. Tá? Eu executei, vou lá, meio faço. Aí beleza, eu escolhi Celsius. E aí, opa. Tá, que é string. Sim, é uma string, eu esqueci. Tá, o que a gente pode fazer então? Só apagar esse ponto e vírgula. Olha aqui que legal. Vou lá e uma temperatura qualquer, Celsius, e vou lá, V1 é igual a 1. Por que o V1 é igual a 1? Porque a gente escolheu lá no menu Celsius, entendeu a ideia? Repetindo, a variável V1 ela pode ter dois valores. Por que só dois? 1 ou 2. Por quê? Porque eu só tenho duas opções no menu. A primeira opção é Celsius, então se eu escolher Celsius, V1 vai valer 1. A segunda opção é Fahrenheit, então se eu escolher Fahrenheit, ela vai valer 2. Vou fazer um teste, se eu escolher Fahrenheit, que é a segunda opção, vai valer 2. Então, se eu executar, for lá, vamos fazer o teste. Uma temperatura qualquer, Fahrenheit, então o V tem que valer 2. Será que vai valer 2? Olha lá ele lá. Gente, que legal. Ele vale 2. Muito legal, né? Isso. Tranquilo. Beleza. Show, né? Mas isso aqui você pode se ocultar colocando ponto e vírgula. Tranquilo. E agora a gente vai para a primeira condicional, que é o que? Se a nossa variável V1 ela for menor do que 2, V1 for menor, meu Jesus, menor do que 2, significa que ela é 1, né? Que ela só pode ser 1 ou 2. Então, a gente vai ter escolhido a primeira opção, que é Celsius. Logo, então, a gente precisa transformar em Fahrenheit. Qual a fórmula para transformar Celsius para Fahrenheit? É essa abençoada aqui, gente. 9 vezes temperatura inicial sobre 5 mais 32. Então, vai ficar TF de temperatura final, que é 9. 9 vezes temperatura inicial, que é TI, sobre 5, né? E tudo isso mais 32, certo? E aí eu coloco um printf, dois aspas, barra invertida. Meu Deus, cadê a barra invertida? E aspas de novo e fecha parênteses. Esse comando é só para pular uma linha, tá? Para o resultado ficar bonitinho. E aí o printf de novo, que é o comando que exibe alguma coisa, né? Que vai demonstrar. A gente coloca a frasezinha, por exemplo, a temperatura inicial equivale, a temperatura inicial equivale a... E agora é importante, eu quero colocar quem? Equivale a determinado número em graus Fahrenheit. Então coloco porcentagem, é estranho, mas confia em mim, porcentagem de graus Fahrenheit, parênteses, vírgula, e a variável final que é TF. Tranquilo, só isso. E agora eu termino minha condicional and if. Voilà, tranquilo, né? Acabou o programinha nosso. Agora, o que significa esse printf? Esse último, né? Significa que no final o programa vai emitir a temperatura inicial equivale a
Esse porcentagem D significa que o valor que eu quero exibir é o valor de TF, só que TF é uma variável, então a gente tem que colocar porcentagem D, que é o valor que eu quero, vírgula TF, por quê? Porque é a variável associada a esse valor, então eu coloco vírgula e o valor dela. É estranho, eu sei, mas bom, e eles quiseram fazer assim, é a dela, beleza? Então a gente pode executar, janela de comando e olha lá. Valor de temperatura inicial, sei lá. A gente pode fazer um teste. Olha aqui no Google, a gente está de Celsius para Fahrenheit. Então, ó, por exemplo, 100 graus Celsius é igual a 100 não. Sei lá, vamos mudar, sei lá, 85, 10. 10, 100 ou 150. Ai, Jesus, 150. 150 graus Celsius é igual a 302 Fahrenheit. Então, vamos lá. 150 graus Celsius, aí você tem que escolher o quê? Celsius. E a gente tem o que lá? Ah, pessoal, que legal. A temperatura inicial equivale a 302 graus Fahrenheit, que é exatamente o que está aqui. Legal, né? Então tá certinho o nosso algoritmo, nosso programa. Parabéns, vocês são os melhores. Deixa eu fechar essa barrinha aqui. Dá 2 ok, se tá ok. Entendeu? E aí, para não ficar aparecendo essa barrinha chata que eu acabei de ficar dando ok, é só você colocar aqui, ó, depois de ter, você coloca ponto e vírgula. E aí resolve o problema da sua vida. Entendeu? Tranquilo, né? Então pronto, a gente já sabe, já tem um script de transformar Celsius em Fahrenheit. Agora o que a gente faz para transformar de Fahrenheit para Celsius? Só copiar, Ctrl C, Ctrl V, selecionei e Ctrl C. Agora eu dou Ctrl V e agora eu vou ter que fazer umas alterações. Então isso aqui era quando era maior do que 2, quando era menor do que 2, ou seja 1. Então agora eu quero quando é 2. Se for 2, então ele tem que ser o quê? Maior do que 1, certo? Olha a pegadinha. Doideira, né? Pensar assim. Lembrando, o V1 tem duas possibilidades, ou ele é 1 ou ele é 2. Se eu digo que ele é maior do que 1, significa obrigatoriamente que ele é 2, entende? É a lógica de programação. Talvez não é claro no início, mas é um jeito novo de pensar, entre aspas. E agora aqui, a temperatura, a princípio, ela está em Fahrenheit. Para transformar ela em Celsius, a gente usa qual forma? A gente usa essa daqui, pessoal. Essa formulazinha aqui. Então, é a temperatura em Fahrenheit menos 32 vezes 5 dividido por 9. Então, vamos lá. Então, vai ser a temperatura inicial que vai estar em Fahrenheit menos 32. Tudo isso vezes 5 dividido por 9. Tranquilo, e não esqueça do ponto e vírgula. Tranquilo? E agora aqui vai ser no lugar de Celsius, de Fahrenheit, vai ser Celsius, né? Porque agora a gente, no início, a gente tem Fahrenheit. E agora no final que é Celsius. Tranquilo? Beleza, né? Bem de boa. Agora testando Fahrenheit. Agora se a gente testa Fahrenheit, a gente vai ter o quê? A gente tem que escolher, é só escolher lá no menuzinho lá. É a opção de Fahrenheit, certo? Então, ó, um teste é, repara aqui, graus Fahrenheit é igual, sei lá, coloca 200. 200 Fahrenheit é 93,333 Celsius. Então, se tiver correto nosso algoritmo, a gente tem que encontrar isso. É quanto lá, Fahrenheit? É 200, tá? Então vamos lá. Engrenagemzinha, tela de comando, 200. Qual unidade, Matheus? Fahrenheit. E aí, olha lá, o que apareceu? A temperatura inicial equivale a 93,33 graus Celsius, que é exatamente o que está no Google. Opa, o nosso algoritmo está perfeito, perfect, guys. Muito legal, né, gente? Então é isso, é bem tranquilo, não tem erro, pessoal. É só ter tranquilidade, muita calma, muita atenção. Programação, a grande dificuldade no início, eu acho que é um conjunto muito grande de detalhes. Tem que pôr ponto e vírgula,
tem que colocar aspas, se faltar um detalhezinho o programa não roda, dá erro. Então é ficar bem atento a esses detalhezinhos e voltar, olha no livro, volta no vídeo, mas certamente agora estão feras, os melhores do mundo em programação. Tá certo? Bom pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagenzinha aí. Essa atividade de um pessoal que tem como atividade avaliativa, eles me passaram uma outra atividade avaliativa, como chama? É mapa. Então, eu vou auxiliar o pessoal também nesse sentido, né? Vou ajudar na realização do algoritmo também. Então, se alguém tiver interesse para ter aulas particulares ou para essa assessoria, enfim, esse help, né? Essa ajuda, é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp, que está no início do vídeo, vai ser um prazer ajudá-los. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Se cuidem.